Boa noite, estamos no ar. Boa noite. TV Mulher está no ar, dia 30 de maio de 2021, né? Tô aqui com a Estefânia, Nina, ao vivo. Boa noite, meninas. Oi, boa noite. Olá, boa noite a todo mundo que já está assistindo aí a Causa Operária TV. Não esqueça de deixar o seu like, né? De se inscrever no nosso canal e se inscrever também no portal Mulheres, né, que é o nosso portal agora, independente da Causa Operária TV, é só você procurar Portal Mulheres. Lá nós divulgamos os vlogs do coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, não é? Já estamos com 2 vlogs para você conferir. Um vlog de teoria sobre o livro da Eloneida Studart e um vlog com a companheira Estefânia sobre Carolina Maria de Jesus, de Mulheres Revolucionárias. Então você pode ir lá conferir, deixar seu like, compartilhar, se inscrever. Além de estar inscrito aqui na Casa Operária TV, agora você pode estar inscrito. Se você gosta bastante dessa temática de mulheres, se interessa, você também se inscreve lá no Portal Mulheres. Além de conferir na Causa Operária, o Portal Mulheres, né, que tem artigos especiais, totalmente inéditos toda a semana, né? Então, não deixa de dar uma conferida lá, se inscrever, compartilhar, falar para os seus amigos compartilharem também e divulgar a Causa Operária TV. Bom, nós estamos aqui neste domingo, após o sucesso dos atos, que foi do dia 29. Nós até podemos separar algumas fotos para passar no final do programa, sobre o sucesso que foi nos atos. Se você conferiu, esteve com o PCL, você viu milhares de pessoas tomaram as ruas pela vacinação em massa, pelo Fora Bolsonaro, pelo auxílio emergencial. Então, esse programa é feito com bastante animação, na verdade, depois dos atos que aconteceu no Brasil inteiro. Bom, mas seguindo a nossa pauta, hoje, a gente não pode deixar de dar notícias, denunciar os ataques das mulheres que está sendo feito por esse governo genocida, né? Por esse governo que a gente protestou contra ontem. E a primeira notícia é que a grande solução do Estado, a burguesia lava as mãos, né? A grande solução do Estado é que as mulheres não tenham mais filhos, né? O que acontece com isso? Foi uma recomendação do secretário do Ministério da Saúde, Rafael Parente, que recomendou às brasileiras para simplesmente adiar a gravidez por conta do risco de contaminação do Covid-19, né? Nas palavras do Rafael Parente, que é o secretário bolsonarista do Ministério da Saúde, as mulheres que evitarem a gravidez nesse momento crítico têm a chance de usufruírem de uma gravidez tranquila e segura no pós-pandemia. O secretário bolsonarista lembrou ainda o surto da endemia do Zika vírus há alguns anos no país, em que muitas mulheres portadoras geraram bebês com microcefalia, que segundo ele teria criado medo e diminuído o número de gestação no país. Ou seja, em vez de lutar contra essa epidemia, de que o governo dê alguma estrutura, dê algum suporte para essas mulheres, ele faz uma recomendação bizarra, que é aguardar, né, que a gravidez, que a gente sabe que várias gravidezes, a maioria das gravidezes aqui no Brasil não são planejadas, mas que sejam planejadas para depois que a pandemia passar. Alguém gostaria de comentar sobre o assunto? Eu queria comentar um negócio. Ah, pode falar, Estefânia. Depois eu falo. Desculpa. Tá bom. Eu queria comentar um negócio que, assim, eles dão essa grande solução aí, né, das mulheres pararem de ter filho na pandemia, pois teria uma situação muito difícil, uma situação muito complicada. A pandemia já matou aí quase 500 mil brasileiros. E eles dão essa solução grandiosíssima aí das mulheres simplesmente não terem filhos durante a pandemia. Sendo que, se for levar em consideração a situação complicada, ninguém vai ter mais filho, porque o governo Bolsonaro aí já está colocando em risco as mulheres há muito tempo.
As medidas tomadas aí de ataques contra as mulheres são muito grandes. A gente vê que não está tendo nenhum auxílio, nunca teve, depois do golpe de Estado, nenhum auxílio de fato, inclusive o contrário aconteceu, para as mulheres terem uma maternidade tranquila, né? Terem uma vida enquanto mães tranquila. Não tem creche, não tem investimentos na educação para os filhos, não tem empregos, contratação de mulheres, não tem nada do tipo. Então, assim, se a solução deles é esperar passar um período difícil, né, como a questão da pandemia, para as mulheres poderem começar a ter filho, não vai mais ter filho no Brasil. Ninguém vai mais ter filho aqui, porque a situação já está complicada há muito tempo. E o que eles estão falando, na verdade, é basicamente o seguinte: por favor, parem de ter filho, porque a gente não vai resolver o problema de vocês. A gente que deveria estar resolvendo o problema, o governo federal, o Ministério da Saúde, etc., a gente não vai resolver o problema de vocês, ninguém vai fazer nada a respeito, então parem de ter filhos aí se vocês não quiserem ter problema. O negócio é esse, né? Jogou aí a bola para as mulheres, para as mães e tirou do lado deles, que era quem devia estar resolvendo de fato a situação, né? Dando prioridade para as grávidas na vacinação, enfim. Então, não, é isso, é o tipo de política que parece que é feito para jogar a culpa do problema social nas costas do pobre, né? Porque a gente sabe, como foi dito aí já, que as mulheres pobres não têm a mínima condição de fazer esse planejamento, né? Assim, pela falta de estrutura total da vida delas, né? E então, esse tipo de coisa é para depois, justamente isso. Se as mulheres tiverem filhos e reclamarem, ou por eles terem tido algum problema, ou por elas também terem tido durante a gravidez, né? Depois fazer essa campanha que já é feita há muito tempo, né? Muita gente fala, pobre tem muito filho, pobre é pobre porque tem filho, e aí agora mais essa, né? Quem mandou ter filho durante a pandemia, não sabe fazer outra coisa, né? Esse tipo de coisa que a gente conhece. Parece que é uma política feita para isso. Eles sabem que as pessoas vão sofrer mais do que elas já sofrem, né? Pela falta de estrutura durante a pandemia e depois da pandemia, a partir da pandemia, né? Na verdade. E aí, para continuar esse discurso que né, há muito tempo está na boca das pessoas de que o pobre é pobre porque ele tem muito filho, agora lançam essa, né? Para mim, eu acho que é algo nesse tipo aí, a intenção dessa proposta. Só lembrar que a pandemia já vitimou mais de 460 mil pessoas, né? 460 mil pessoas já morreram. E com a próxima alta de contaminação, a tendência é piorar. E segundo o levantamento, mais de 10 mil mulheres grávidas foram contaminadas, né? Fora a grande quantidade de subnotificação, sendo que é o país que mais mata grávidas e puérperas perdão, eu sempre me embanando para falar essa palavra, mas é que mais mata mulheres grávidas no mundo de Covid-19. Então, a solução para o ministro é exatamente essa, né? Já matou muitas grávidas, então o que nós vamos fazer? Parem de engravidar. A gente pode até, de uma maneira ou de outra, já linkar com a próxima pauta, que é a política de higienização da direita, né? Tem um artigo da própria companheira Simone, foi publicado no portal Mulheres na semana passada, e que fala sobre o controle de natalidade e a interferência dos órgãos governamentais na escolha do casal, da mulher em ter filhos ou não, né? Se a própria companheira quiser dar um parecer sobre o tema que ela escreveu, fica à vontade. Simone tá muda. Boa noite, gente. Antes de fazer meu comentário, eu vou
olhar aqui o nosso chat, que a gente tem um novo... como chama, gente? Membro. Novo membro, o Roberto Vieira. Boa noite para o Sou Eu, para o Aurélio dos Santos, de Nova Iguaçu, Rio. O Paulo Falcão. O Info Digital. Sou Eu mandou um superchat para... O superchat não, como chama? Uma carinha, dando uma piscadinha para gente. Um super sticker. Super sticker. E hoje minha memória tá péssima. A Lília Miranda, boa noite, companheira, estava com a gente ontem lá na manifestação na Paulista. O Éder Ribeiro, boa noite, parabéns pelo 29 de maio, parabéns para todos nós, mulheres de primeira categoria. Monique, boa noite, Éder Ribeiro, eu vi a Nina no 29 de maio na Paulista. A Vanderly, meninas, vocês só me dão orgulho, que delícia ver jovens com discussões tão ricas e necessárias. Parabéns. É isso aí. Então, sobre a matéria, foi bem interessante, porque a gente vê que tem, desde sempre, uma política de higienização aí da direita. E ela vai desde a questão lá no início, com o falso fim da escravidão no Brasil, né? Com a política de branqueamento, quando vieram abriu para os europeus vindo para cá, com incentivos, coisa que não fizeram com o pessoal, né? Os negros que foram libertados, né? Não teve apoio nenhum, não teve subsídio nenhum, e essas pessoas já vieram com subsídio, inclusive, quase 1 milhão, 2 milhões, 2 mil e sei lá, com o próprio Estado pagando a viagem de navio. E depois a gente tem todas as questões aí, hoje mais moderna, que é o uso de contraceptivo subcutâneo, né? Em mulheres pobres, periféricas, mulheres presas. E tem também a questão da esterectomia, que é tirar o útero das mulheres para elas não poderem terem filhos, né? Então, aconteceu isso nos Estados Unidos, em prisões. Bom, eu acredito que não é só lá que acontece isso. Mas sem permissão, sem as mulheres saberem, muitas vezes, o que está acontecendo, né? Então, assim, é uma grande bandidagem, né? Isso aí é coisa de gente ruim, né? Os fascistas não são nada mais, nada menos do que perversos. Pessoas que sabem o que estão fazendo de errado, né? Sabe que é errado e faz porque tem o poder e faz, né? É isso. Vou ler um trecho aqui para vocês da matéria no Portal Mulheres, que fala sobre o tema, por que nós estamos falando sobre isso agora, né? Porque entrou uma portaria, né? A portaria SCTI do dia 13 de 2021, assinada pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti, publicado no Diário Oficial da União no dia 22 de abril de 2021, que diz: torna pública a decisão de incorporar o implante subtérmico e etonogestrel, condicionada à criação de programa específico na prevenção da gravidez não planejada para mulheres em idade fértil, em situação de rua, com HIV, AIDS, em uso de dolutegravir e uso de talidomida, privadas de liberdade, trabalhadoras do sexo, em tratamento de tuberculose, em uso de aminoglicosídeos no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, isto é, esterilizar mulheres que se encontram em situações de rua, prostituição, HIV, AIDS, mulheres presas em tratamento de tuberculose. Essa portaria é de abril deste ano, né?
Esse novo programa de esterilização em massa de mulheres pobres no Brasil tem prazos de 180 dias para o SUS colocar em prática e irá custar inicialmente 40 milhões. Né? Então, é um projeto da extrema-direita de aplicar esse implante subdérmico para as mulheres trabalhadoras do sexo, moradoras de rua, etc., e impedir a gravidez de todas. Né? Inclusive, tem uma parte que fala de alguns anos aí no Sul, que eles fizeram um implante, porque assim, hoje nós temos implante que dura 3 anos, e tem implante que dura até 5 anos, né? E são bem caros. E foi usado em meninas, eles implantaram em 150 meninas entre 13 e 18 anos. E isso é uma questão, assim, você fica lá, são meninas que estão em desenvolvimento ainda, né? E você não sabe qual que vai ser, tem a análise, né, na época, uma denúncia de uma médica, falando o que acontece depois desses 3 anos, né, que na época eram 3 anos, hoje pode ser o de 5 anos, o que pode acontecer, né, porque assim, ninguém sabe como porque são hormônios que não naturais, agindo no cérebro das meninas, né, e depois você não sabe se ela vai voltar a ter um funcionamento normal, poder engravidar de novo, quais são os problemas que uma menina que usa esses hormônios aí podem ter depois, né? Exato, porque, assim, se o negócio desses hormônios dura, teoricamente, os 3 anos, e a gente não sabe os problemas que podem ocasionar depois, com certeza o governo ele não está preocupado em tirar o implante das pessoas, né, dessas meninas, porque quem que eles estão implantando não é simplesmente, não é em todo mundo, não é que eles simplesmente vão fazer uma campanha de contraceptivos e vão colocar à disposição no SUS para todas, etc. Não é isso, o negócio é direcionado para as mulheres, para as prostitutas, para as moradoras de rua, para as mulheres que são detentas. É um negócio direcionado para essas mulheres que vai muito no sentido daquilo dos Estados Unidos, que a gente até comentou aqui, né? Que eles estão pegando à força, sem as mulheres nem saberem o que está acontecendo e levando essas mulheres que estão encarceradas, as mulheres imigrantes, as mulheres latinas que estão encarceradas nos Estados Unidos, estão pegando elas e levando, por exemplo, se ela tem uma cólica muito forte, fala, vamos levar para o hospital, leva para o hospital, faz uma esterectomia, tira os órgãos reprodutivos da mulher, né, o útero e tal, de trompa, etc., e deixa essas mulheres inférteis, mas é um negócio completamente direcionado, porque se eles estivessem preocupados com qualquer tipo de coisa, com, sei lá, com métodos contraceptivos novos para a população, etc., porque são métodos contraceptivos bons, esse do implante aí, eles poderiam simplesmente deixar disponibilizado no SUS, fazer uma ampla campanha, colocar que é um método muito eficaz, confiável, etc. e tal. Se bota uma vez, dura 3 anos para colocar um outro, fazer uma campanha então disso, mas a gente sabe que não é nada disso, que o governo está fazendo um negócio completamente direcionado para esterilizar aí a população pobre, a população preta, como no caso dos Estados Unidos, a população imigrante de lá também, os latinos. Então você vê que não é nada de vamos dar um jeito, porque eles colocam até como isso, né? De vamos disponibilizar aqui um contraceptivo para as mulheres que trabalham com sexo, etc. Mas não é nada disso, é um negócio direcionado para que elas não tenham filho, ponto. Veja bem, né? As unidades básicas de saúde, elas têm ou deveriam ter todas, né? Esse trabalho de fazer, ajudar as pessoas a fazer o planejamento familiar, né? Então, isso, entre outras coisas, tem a orientação de todos os métodos contraceptivos, né? E ajudar o casal, a mulher, a se organizar em relação a isso.
Então, esse subdérmico aí, ele é caro, né? Vocês veem na matéria que ele vai ser disponibilizado por 280, ele custa 600 e alguma coisa, mas se você for comprar ele particular, ele custa mais de R$1.000, né? Então, por exemplo, a minha filha, que eu tenho uma netinha que vai fazer 2 anos, ela gostaria de usar esse subdérmico, mas é muito caro e não está disponível no SUS. Mas vai estar disponível no SUS para essa situação aí, que é de controle populacional, não é de ajudar as pessoas a se organizarem no planejamento familiar, né? Então, essas são as perversões aí. Passo aí para as companheiras. Ok. Então, só para fazer um apanhado, há uma portaria para colocar implantes, né, em mulheres em situação de rua, periféricas, trabalhadoras do sexo, etc., com contraceptivos, que seria de interesse geral da população. Só que é feito especialmente para essas mulheres nessas situações, por uma política totalmente fascista, que é de controle populacional, né? E não há também garantia nenhuma que será feita com a concessão, com a aprovação dessas mulheres. E sim, de maneira totalmente arbitrária em cima delas, né? Essa é a nossa crítica aqui. Deixa eu fazer só um fechamento, porque esse quadro que eu coloquei aí, ele chama Redenção de Can, retrata a questão aí do branqueamento da população brasileira, né? Chama Redenção de Can. Então, tem no retrato uma vozinha negra, né? Aí sentada tem a neta, que é mestiça, ou morena, sei lá. Aí tem o marido da neta, que é branco, e um garotinho, né, no colo dela, branquinho. E aí a avó tá, né, tipo, agradecendo, porque a neta teve um filho branco, né? Então, esse quadro acho que retrata bem essa política de higienização, de branqueamento aí, que sempre existiu. Eles diziam que era a forma de acabar com a pobreza e a criminalidade. E quando eles não controlam assim, eles controlam na bala, né? Que a gente sabe que filho de pobre na favela morre pelo... tem esse outro controle aí. Outro controle. Eu queria fazer um comentário que a gente não falou aqui, mas que é o seguinte, que a gente já teve programas de esterilização em massa no Brasil, né? Que, segundo a maioria das pessoas, sendo a grande maioria dessas pessoas esterilizadas, as mulheres. E aí teve uma CPI nos anos 90, em 1990, que mostrou que 45% das mulheres adultas foram esterilizadas com a ligação das trompas. E as entidades que fizeram essas esterilizações, elas seguiram recomendações dos Estados Unidos. Isso. Ou seja, aqui no Brasil, do mesmo jeito que nos Estados Unidos, nada mudou, né? Eles continuaram, teve essa política aí de esterilização em massa nos anos 90, mas a gente vê que o que está acontecendo agora é a mesma política adotada, né? A mesma política da direitista de esterilização da população, das mulheres pobres, das mulheres das classes mais baixas, etc. Isso aí. Ok. Quem ia falar? Ninguém? Vamos para a próxima notícia? Vamos. Quer chamar a Nina? Vamos lá. Tem uma notícia que é interessante, que é o seguinte. Saíram estudos aí dizendo que as mulheres elas tiveram um aumento maior do salário, mas ainda continuam ganhando 16% a menos do que os homens. Teve um levantamento aí do site vagas.com, que é um site de empregos, que mostra vagas, etc., de trabalhos por aí, que mostrou que nos últimos anos
as mulheres elas tiveram um aumento aí nos seus salários, mas mesmo assim elas ainda têm essa renda inferior dos homens. Mesmo tendo aumentos salariais, segundo a pesquisa, né? Mesmo elas tendo tido aumentos salariais superiores aos dos homens, os salários delas ainda continuam inferiores. Você vê que tem nesse site, nesse levantamento aí, tem vagas para mais de 20 milhões de... Tem mais de 20 milhões de currículos cadastrados, de pessoas que cadastraram no site, e segundo os levantamentos dos dados dessas pessoas, é que eles fizeram essa pesquisa. Ou seja, as mulheres elas tiveram uma média de 18% na remuneração, nesse período que eles analisaram a pesquisa, que foi o dobro do aumento salarial pelos homens, de 9%, e mesmo assim o salário médio das mulheres de 1998 a 2018, que saltou de 3 mil, o salário médio das mulheres, saltou de 3.200 para 3.800, no período de 2019 até abril de 2021, e os masculinos saltou de 4.070 para 4.422 na mesma base. Significa aí que a base salarial a diferença salarial diminuiu, teoricamente, sendo que as mulheres continuam ganhando em média 16% a menos do que os homens. Ou seja, eles fazem essa pesquisa aí da questão salarial, né? Colocando o seguinte: houveram aumentos salariais, mesmo que muito poucos, durante esses tempos, de acordo com o reajuste da inflação, etc., foram havendo aumentos salariais. De fato, os números a porcentagem do aumento do salário das mulheres foi maior, mas se você for ver proporcionalmente, continuam aí com salário muito inferior ao dos homens. 16% é o que eles colocam com base nessa pesquisa. Mas vale lembrar que, por mais que tenha bastante gente cadastrada nesse site, pessoas que estão cadastradas nesse site são pessoas que têm o seu currículo formado, feito, organizado, bonitinho, etc. e tal, têm acesso à internet e colocaram o currículo nesse site. Ignoram, inclusive, uma boa parte das mulheres que estão em situação aí, ou do desemprego por muito tempo, ou servindo funções domésticas exclusivamente, ou que nem tem acesso à internet, etc. Enfim, é uma pesquisa que foi feita com base em dados de algumas pessoas, mas que expressa uma coisa importante, que é essa, né? Que mesmo que as mulheres tenham tido um aumento salarial superior ao dos homens, o salário delas ainda continua muito mais baixo do que o dos homens, né? E ao mesmo tempo eu vou linkar com a outra matéria, que é aquele gráfico que a Simone pode colocar, um gráfico de barras, que a taxa de desemprego entre as mulheres também, o aumento não é nada significativo, e a taxa de desemprego bate recorde de 17,9%. Essa imagem pode deixar, né? A taxa de desemprego entre as mulheres no primeiro trimestre desse ano atingiu 17,9%. É a maior série histórica de pesquisa por amostra de domicílios contínuas do IBGE, iniciado em 2012, né? Já entre os homens, a taxa de desemprego ficou em 12,2%. O recorde havia sido registrado no terceiro trimestre de 2020, que ficou em 12,8%. A taxa geral do país ficou em 14,7%, patamar recorde também da série. Muito desempregado. Enquanto o indicador entre os homens ficou 17% abaixo da média nacional, das mulheres ficou 21,8% maior. Esse gráfico é a taxa de desemprego por sexo, né? O indicador de desempenho entre as mulheres foi de 46,7% maior do que os homens. Tem a média geral, o gráfico é da economia do G1 e a fonte é do IBGE, né? Homens e mulheres, que ultrapassou a média geral e a média homens, dos homens também, né? No primeiro trimestre do ano passado, no início da pandemia, a taxa de desemprego entre das mulheres estava 14% e saltou para 16% no quarto trimestre, logo no quarto trimestre de 2020. E entre os homens era 10,4% no primeiro trimestre de 2020 e passou para 11,9% no fim do ano passado.
né? Uma analista da pesquisa, Adriana Berigay, afirmou, né? A mulher tem uma rotatividade maior, uma permanência menor no mercado de trabalho que os homens. Embora ela tenha uma escolaridade maior, ela tem uma intermitência maior por conta de filhos, dos cuidados com a casa. Enfim, de modo geral, ela está sempre pressionando o mercado de trabalho. A gente não sabe até que ponto, no contexto da pandemia, esse comportamento aumentou mais, né? Depois, o outro gráfico que a Simone mostrou era sobre variação de número de vagas por atividade de milhares, né? Em um ano, somente o setor agropecuário registrou aumento em número de ocupados. O restante é só desemprego, né? Número de desocupados. Em alojamento, comércio, indústria geral, transporte, construção, é só desempregado. E é claro que o maior desemprego é entre os negros, né? Em outra análise, por cor e raça, a taxa de desemprego foi maior entre os pretos e pardos que entre os brancos. Quem gostaria de comentar? Esse negócio aí, né? Você vê que de fato, da taxa, né, dos pretos e pardos. Enquanto entre os brancos aí a taxa ficou entre 19%, abaixo da média geral. Entre os pretos e pardos, superou a média em 26% e 14%, respectivamente, né? Pretos e pardos. Bateu um recorde entre os brancos e pardos, e entre os pretos foi a segunda maior taxa historicamente. Lembrando que até esse negócio com certeza deve ter sido um recorde entre os pretos também, porque aqui no Brasil é difícil, o cara se taxa como pardo, como negro, e no fim das contas está ali se lascando do mesmo jeito. Eu acho que esse negócio do desemprego é algo que está afetando muito as mulheres. E assim, é importante falar, né, que as mulheres que estão sendo mais afetadas, além de serem as mulheres negras, são as mulheres mais jovens também, entre os 18 e os 24 anos, são as mulheres que mais sofrem com o desemprego, segundo os próprios dados do IBGE, que ficou aí em 31% superior ao dobro da média nacional. É um negócio que está afetando com muita força as mulheres, a questão do desemprego. A gente já falou vários dados aqui no próprio TV Mulheres, né, sobre a questão do desemprego dentro do Brasil e entre as mulheres, e é algo que a direita usa para fazer bastante demagogia, né? Você vê que o pessoal começa a querer fazer contratação, fala que está contratando mais mulheres, colocando mulheres em cargos mais altos, etc. e tal, mas você vê que é só uma demagogia, porque na prática o que acontece é isso daí, essa porcentagem absurda de mulheres desempregadas, que é muito maior que os homens, de mulheres que recebem salários muito menores, e etc. Mulheres que estão aí em empregos, pessoas que estão em empregos informais, a maioria também é de mulheres. Enfim, a gente vê que não adianta nada essas campanhas aí que estão fazendo. Por exemplo, a gente falou no TV Mulheres passado sobre a campanha do iFood, né, de contratação de mulheres e negros para o iFood, que é um negócio super que explora bastante o pessoal que trabalha para eles, mas estão fazendo essa campanha de contratação de mulheres. Agora tem o Ambev também, né? Pois é. Agora a Ambev vem. Hã? Não, é bom até citar que está na nossa pauta que a Ambev vai contratar 40 mulheres e pessoas negras, 40, para um programa de formação em TI. Mas tem milhares de empregados. Milhares de empregados e 40, e ao mesmo tempo eles não perdem para fazer demagogia. Aprenderam todos com a Magazine Luiza, né? Pois é. Você vê, o número de desempregados é de centenas de milhares de pessoas. Os caras vão selecionar 40 pessoas para tirar uma fotinha como essa daí que está aparecendo, da mulher, parecendo o executivo e tal, e fazer propaganda nas redes sociais e tal.
que é o único propósito que eles têm para isso. Contrata para fazer demagogia, falar que estão contratando mulher, que estão contratando negro e tal, enquanto a situação da maioria da população, das mulheres, de fato, é de miséria, de fome, de um desespero total, né? Tá com o microfone no mudo, Simone. Não, o povo está passando fome, né? As mulheres estão passando fome, os seus filhos estão pedindo. A gente sai na rua, as pessoas pedem comida, não pede dinheiro, pede comida, né? E os caras falando que vão contratar 40 pessoas negras. É o fim do mundo isso. É só mesmo com a revolução, só mesmo uma revolta muito grande, gigante mesmo, para acabar com essa demagogia, essa gente falsa. Hoje eu estou muito revoltada, mais do que nos outros dias. É que tá, né? Por quê? Eu vou fazer, a gente vai falar disso outra hora. Você não quer comentar, Stefânia? Não, então, como tu falou, isso daí só mostra que aquela história de que agora é a vez das mulheres, girl power e tal, é só demagogia, né? Só propaganda que a pessoa acaba acreditando por ver as coisas justamente só pelos olhos dessa propaganda, né? De forma abstrata, assim. Se você for analisar concretamente o que acontece na realidade, isso não se sustenta, né? Você vê que o número de mulheres, mesmo quando elas conseguem se empregar, o desemprego entre elas é muito maior do que entre os homens. Essa política de cota, tudo bem, 40 vão conseguir se empregar. Agora, você vê que a demagogia é só pelo número de inscritos, né? Como eu comentei até semana passada da farmacêutica, que abriu também para negros. Eram 25 vagas para negros e não sei quantos milhares de inscritos. Quer dizer, só nesse próprio concurso você vê que isso daí não resolve nada, né? Só material para propaganda mesmo. E você vê, tem várias notícias aí sobre a questão do desemprego das mulheres, do baixo salário, etc. Mas tem uma questão que é a seguinte: as mulheres elas estão trabalhando aí mais do que os homens por um salário igual durante a pandemia, né? Você vê que à medida que as mulheres estão aí ficando desempregadas, etc., nos Estados Unidos, no ano passado, as que conseguiram manter os empregos aí, elas ganharam 84% do que os homens ganhavam. Ou seja, elas mantiveram aí o mesmo trabalho que os caras, trabalharam o mesmo tanto ou mais do que os homens e recebiam menos. As mulheres, elas teriam, na verdade, que trabalhar aí 42 dias a mais para ter a mesma quantidade de dinheiro que os homens. Você vê, é um negócio absurdo. Tem que enfiar aí mais 42 dias no mês para poder as mulheres receberem o mesmo que os homens estão recebendo durante esse período aí, que é colocado, né, como período da pandemia, mas no fim das contas é um período de crise capitalista muito grande. Não diz respeito somente à pandemia, foi um agravante, mas na verdade a crise capitalista está aí fortíssima, né? E esse esforço é ainda maior, porque a mulher ainda com certeza trabalha mais do que o homem, porque o trabalho doméstico ainda recai sobre ela, né? Então, além dessa diferença salarial trabalhando mesmo, ainda ela trabalha ainda mais, né? Porque fora o trabalho na empresa, sempre trabalho doméstico, se ela for dona de casa, se ela for casada, tal, tiver filho, com certeza a chance de cair em cima dela é muito maior do que no homem, né? Voltei, gente, tinha caído. Mas estou de volta. Bom, vamos lá. Tem a próxima pauta. Tem outra questão aqui do desemprego e de mercado de trabalho, né, que as mulheres ocupam apenas 9% dos cargos de CEOs em empresas de tecnologia.
só para reforçar, né? Embora as mulheres representem 39% da força de trabalho global e venham desempenhando funções que exigem habilidades em ciência, tecnologia, engenharia e matemática por décadas, elas representam apenas 25% da força de trabalho nessas áreas, e em todo o mundo, apenas 9% dos CEOs das empresas tecnológicas, né, dos cargos de chefe e etc. Mas é só para a gente reforçar um pouco que nós estamos debatendo, que é pura demagogia toda isso, né? Pode falar, Nina. Tem a questão do Canadá também, né, nesse sentido, que lá no Canadá, as mulheres que estão nos cargos executivos, elas ganham 56% a menos do que os homens, né? Tem uma diferença aí na prática, então, de 600 mil dólares canadenses na renda das mulheres executivas, de 495 mil, e para os homens de 495 mil para as mulheres, e para os homens 1,100 milhões de reais. Ou seja, até a mulher mais rica, né? A mulher que tem mais dinheiro, que estão nos cargos executivos e tal, ainda assim, nem elas, as mulheres da burguesia, da pequena burguesia, etc., nem elas conseguem se equiparar ao salário dos homens, né? Porque é a questão de opressão tanto do sistema, mas principalmente não, é uma questão de opressão do sistema capitalista sobre as mulheres. Mas lá no Canadá não tem democracia, igualdade. Gente, achei que era um país desenvolvido, assim, sabe? Democrático. Gente, tô assim, tão... Nossa. Se perdeu. Me perdi, tô bege. Pois é. Os países democráticos não têm a equidade salarial entre homens e mulheres. E a propaganda demagógica da direita é feita em cima disso, né? Então, no final das contas, quer dizer, é tão raro a mulher conseguir poder de verdade nessa sociedade que quando 9% tem um cargo, aí já tem a propaganda, nossa, as mulheres dominam o mundo, agora é a hora das mulheres, porque é tão raro, né, que parece que, nossa, 9%, as mulheres estão invadindo o mundo, porque não era para elas terem nem isso, né? Já que elas chegaram a ter 9%, já é demais, então elas já estão querendo dominar o mundo, é meio que nem aquela história dos homossexuais, né? Não tinha isso que os homossexuais iam, sei lá, mas era uma coisa assim. Fica parecendo isso. Assim. Gente, deixa eu dar mais uns ois aqui. Ó, Marcel Santos, nosso companheiro lá de Jundiaí, Diego Cipriano, Cristina Gregório, Carlos Augusto, Fernandes da Silva, que diz que tem uma confusão aí, eu acho que era em relação ao primeiro assunto, mas não sei o que é. Desta vez eu consigo, mandou outro super sticker de uma carinha assim, meio, não sei dizer assim, mas sabe, afobadinho assim, ai, nossa. Mr. Chocolate, adorei esse nome aí, adoro chocolate. A Cristina Gregório mandou um super chat pra gente. Fernandes da Silva, daí ele está dizendo lá, na verdade as mulheres deviam lutar para que o implante seja disponibilizado para toda a população através do SUS, a gente está aqui fazendo isso. O Leibniz, boa noite, meninas. Né? Quem mais? Isso aí, Rony Mota. O Renê da Silva mandou um super sticker fofinho aqui, de uma menina de cabelo rosa, gostei dela. É isso aí. Temos um pessoal assistindo a gente e interagindo aqui no chat. Muito legal. Compartilhem e deem seus likes. Ajude a gente aqui a crescer o nosso canal das mulheres. Vamos lá. Exatamente, vamos lá. Bom, aborto, a próxima pauta. Aborto inseguro é das principais causas de morte maternas e mulheres negras sofrem mais. É uma pauta também que a gente fala bastante, né,
no TV Mulheres, mas no dia 28 de maio foi o Dia Nacional da Luta pela Redução da Mortalidade Materna, apesar de altos números de morte por Covid, né? O aborto inseguro segue sendo uma das principais causas de morte materna. Antes do Covid, ele era uma das principais, né? Ela era a principal causa de morte materna. Agora, pós-Covid, é uma das principais. Segundo a pesquisadora do curso de integração de dados para a saúde da Fiocruz Bahia, Emanuele Góes, a OMS define morte materna como aquela decorrente de problemas ligados à gravidez ou por elas agravados, ocorrido no período de gestação e até 42 dias após parto, né? A razão da morte materna ultrapassa os valores de 50 por 100 mil habitantes no Brasil, e segundo a OMS, o número deveria ser inferior a 20. Os dados inferiores a 20 mil, né? Que está de 50... perdão, gente. A razão da morte materna ultrapassa a luz de 50 por 100 mil. O número deveria ser inferior a 20. Nós estamos de 50 mortes por 100 mil habitantes. O número que a OMS define como que deveria ser o ideal era 20 por 100 mil. Os dados sobre aborto no Brasil são imprecisos, mas, segundo a OMS, um total de 73,3 milhões de abortos seguros e inseguros ocorrem no mundo anualmente. Entre 2015 e 2019, na América Latina, 3 em 4 abortos são feitos de forma insegura. A questão do aborto seguro, a legalização do aborto, ou a luta contra a redução das leis do aborto, né? Uma das principais causas são essas do coletivo de mulheres, a morte materna, além da principal ser a escolha da mulher, né? Mas é a morte materna, a morte das mulheres por conta de um aborto inseguro, que deveria não acontecer. A sua palavra. Eu queria fazer um comentário em relação à mortalidade materna ou o pós do bebê, né? Perinatal. Nos Estados Unidos, que é um país dos países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos é o país que tem recorde de morte materna e de bebezinhos pós-parto, né? Porque como eles não têm um serviço de saúde público, as mulheres não fazem o pré-natal porque é muito caro, né? Então, tem mais essa questão, só para agregar aí nas informações. Você vê que a gente já colocou aqui a gente fala bastante sobre esse assunto, porque de fato é uma campanha dentro do nosso coletivo, há uma campanha a favor da legalização do aborto, em todos os casos, aqui no Brasil, e que deveria ser uma campanha permanente aí do movimento de mulheres, não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque, afinal de contas, o direito ao aborto é um direito fundamental das mulheres, que deveria ser feito aí por meio dos movimentos de mulheres, organizações, etc., campanhas amplas aí em torno disso, inclusive porque a campanha contra o aborto é, de fato, uma campanha permanente da direita e da extrema-direita. Várias declarações aí do Bolsonaro e dos membros do governo bolsonarista em torno da questão do aborto, falando contra, falando que são em defesa da vida, que é absolutamente contrário disso. Inventam de tudo, fazem pressão moral, fazem agressões verbais e físicas contra mulheres prestes a realizar um procedimento de aborto dentro dos casos legais aqui no Brasil, né, que é dos casos do metonencefalo, risco de saúde da mãe, em casos de estupro, que querem colocar como algo legal que a mulher tem um filho, que ainda compartilha a guarda com o estuprador,
né? Tem uma coisa bizarra, parece um filme de terror que estão querendo no país. O próprio Bolsonaro já falou que se depender dele, o aborto nunca vai ser legalizado no Brasil. Daqui a pouco fazer uma lei que nem de Honduras, que falaram que o aborto não é legalizado, o aborto é ilegal, e colocaram uma emenda na lei de que isso não pode ser alterado. Tipo assim, vamos alterar a emenda aqui na lei para dizer que ela não pode ser alterada, vai ficar mais difícil de legalizar o aborto aqui no país. Se dependesse do Bolsonaro, daqui a pouco ele está fazendo isso daí também. Aborto ilegal e ponto final, e não pode alterar, e não pode mexer na lei, pipipi, popopó, porque é ditadura e ponto final. Mas é justamente por isso que a gente tem que lutar pela legalização do aborto. Você vê que o número esse número alto aí de morte entre as mães e os bebês no pós-parto, em grande parte poderiam ter sido evitados, né? Mas o pessoal faz essa campanha contra o aborto, não deixa o pessoal realizar um aborto de forma legal, de forma segura, higiênica, etc. E acontece esse tipo de coisa. É um negócio absurdo não é nem desleixo, não estão nem aí, de fato, para a saúde dessas mulheres, né? Por isso que a gente tem que lutar muito, né, contra a direita e contra o fascismo, porque numa sociedade fascista esse direito das mulheres nunca vai ser dado, né? Porque justamente o fascismo ele tem a intenção de polir, de tirar a liberdade das pessoas, né? O negócio deles é reprimir, e se a mulher já está com essa repressão aí estabelecida, eles vão muito bem que manter, jamais dar liberdade para alguém. Se a pessoa tiver liberdade, a gente vai tomar a liberdade dela, a pessoa já não tem, então ótimo, continue assim, tá? Do jeito que a gente gosta, né? Por isso que a gente tem que ir para as ruas e lutar contra a extrema-direita e contra a direita pelas mulheres. E eu acho que a gente precisa sempre lembrar que o aborto, ele é crime só para as mulheres pobres, né? Porque, como todo mundo sabe, mulher rica, mulher que tem dinheiro, faz aborto, sim, né? E não sofre nenhum tipo de retaliação. Vai para a clínica particular, é bem tratada, tem todos os aportes aí necessários de saúde, de equipamento, né? Então, ela tem acesso a tudo isso. Então, de novo, essa perversão, né? Que permeia tudo. Porque é só criminalizada a mulher pobre, que morre por conta de aborto, que não tem as condições, e é criminalizada, vai parar na UBS ou num posto num pronto-socorro por alguma complicação, é maltratada, né? Então, acho que é bom lembrar isso, que o aborto é crime só para mulher pobre. Exato, companheiras. Companheiras, vamos ter que encerrar o programa, já são 8h15, já começam os nossos colegas do resumo da semana, mas eu gostaria de lembrar a todos que esse programa vai estar disponível, além da Causa Operária TV, no Portal Mulheres, que o link eu vou deixar aqui para vocês seguirem, copiar, colar, clicar aqui, onde eu enviei para você se inscrever e conferir os outros vídeos dos vlogs que nós estamos fazendo para o portal, conferir o Portal Mulheres no Diário Causa Operária, né? Ficar por dentro dos assuntos, todos os assuntos relacionados à questão da mulher sob o ponto de vista revolucionário. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo se você ainda não fez, né? E ficar ao vivo aqui na Causa Operária TV, como eu disse, já começa o resumo da semana. Domingo que vem tem mais TV Mulheres. Durante a semana tem mais vlog no Portal Mulheres. Confira, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e até domingo que vem. Um abraço. Tchau, meninas. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Peraí, gente, ó. Tem aqui um superchat do Renê, ó. A burguesia insiste em controlar as mulheres porque a partir do momento que elas se libertarem desse jugo infeliz, comandarão as massas como poderosas companheiras que são. É isso aí. Obrigada, Renê. Obrigada, Renê. Obrigada a todo mundo. Até domingo. Tchau, tchau.